Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión, en su modalidad itinerante, tengo el gran placer de compartir un poco de tiempo con una gran amiga, una de las primeras personas que conocí en Brasil. Ella es Helena María. Ella es bioquímica, bueno, estudió bioquímica, QFB, perdóneme, en la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en ciencias de los alimentos, también tiene un doctorado de ingeniería en alimentos y un postdoctorado en ciencia y tecnología de los alimentos. Ella comenzó su actividad profesional como profesora e investigadora en la UNICAMP en el año 2000, donde ahí ha participado en diferentes actividades como formar a 75 personas, más bien 75 trabajos de tesis, como han sido 35 de doctorado, 40 de maestría. Tiene más de 200 artículos, algunos de ellos publicados en el Journal of Sensory Studies o en diferentes artículos, diferentes revistas, perdónenme. Ella fue creadora de una materia de posgraduación que se llama Anatomía y Fisiología de los Órganos de los Sentidos, y también ha sido consultora de empresas multinacionales allá en Brasil. Y pues sin mayor preámbulo, Helena, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, y bienvenida a Diálogos Sensoriales. Muito obrigada, Ivan. Eu agradeço imensamente, estou muito contente de estar aqui falando com você. Realmente a gente se conhece há muito tempo e para mim é um prazer imenso estar falando com você, falar um pouquinho aí da nossa área, que para a gente é uma área bastante prazerosa de se trabalhar, uma atividade que a gente gosta muito. Claro, sí, recuerdo mucho esas primeras conversaciones que tuvimos bueno, hablando de sensorial, y bueno, al final de cuentas, cuando fui y compartimos un churrasco allá en la churrascaría, fantástico, ¿no? Es de mis platillos favoritos de Brasil. Helena, ¿cómo empezaste sensorial? ¿Tú cómo llegas a sensorial en tu vida? Olha, foi bastante interessante, porque eu nem conhecia análise sensorial. E quando eu entrei no mestrado, a professora Maria Amélia, que era professora na Unicamp, estava orientando algumas pessoas da universidade em que eu estava. E simplesmente me apresentaram a professora Maria Amélia, e eu gostei muito dela, a gente teve afinidade, e ela era professora de análise sensorial na Unicamp, e inclusive ela foi orientada pela professora Pangborn, na Califórnia, e ela, uma pessoa maravilhosa, Maria Amélia, e começou a me orientar no mestrado. Coincidentemente, a Maria Amélia também fez curso de farmácia bioquímica antes de fazer engenharia de alimentos. Ela fez as duas faculdades. E ela falou para mim, olha, então nós vamos fazer um trabalho de análise sensorial no seu mestrado. Eu desconhecia. Aí eu pensei, ai, que medo, será que isso é interessante? Não sei. Fiquei assim um pouco apreensiva. Aí eu falei para ela, professora, eu concordo, mas eu queria que tivesse análise bioquímica, fisicoquímica e essa análise sensorial, porque como eu nunca trabalhei, eu não sei se vai dar certo, como eu tenho um pouco de receio. Ela concordou. Então eu trabalhei uma proposta de manga enlatada, Okay. Congelada, e nós viemos processar aqui no ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas, que eu também não conhecia, e nós armazenamos essa fruta enlatada e fizemos assim análise de shelf life com o produto. Então, todo mês eu analisava as enzimas e aquelas coisas, pH, Brix, tudo, vitamina C, e aí eu fazia análise sensorial. Eu fiz um pouco de descritiva e consumidor. E cada vez que tinha que fazer, a Maria Amélia me fazia escrever a análise de variância e teste de Fokker à mão. Claro. Sim. Então,
sabe que eu fui achando tão interessante, mesmo porque tinha correlação com as outras análises. Eu comecei a achar tão fantástico. E tinha um laboratório lá na universidade onde eu estava que nunca tinha sido usado. E assim, eu comecei a achar tão maravilhoso porque eu pensava, meu Deus, é a ciência do mundo real. Porque é a ciência aplicada que você vê na hora, se a pessoa sentiu o que ela sentiu, a intensidade. Eu fiquei maravilhada com os resultados. E aí, quando eu defendi a tese, pouco antes ela falou: ai, você gostou bastante, eu acho que você devia fazer o doutorado. Aí eu falei: sim, eu vou fazer doutorado em análise sensorial. Wow, wow. E aí fui prestar o exame na Unicamp, a minha orientadora, nova orientadora, Maria Helena Damasio, que eu fiquei conhecendo ali também, foi uma maravilhosa surpresa. E eu não consegui mais me ver sem análise sensorial. É apaixonante, nossa, eu adoro, eu amo. Hoje em dia, eu acho que a gente, eu vejo ao contrário, a gente tem que fazer análise sensorial e as outras fisicoquímicas, instrumentais, se der tempo. Wow, o sea, desde el principio te enamoraste de sensorial. Eso es padre, porque sí he visto mucha gente que gusta de sensorial y hay gente que odia de sensorial, ¿no? Entonces, como que están los dos polos y qué padre, porque a partir de ahí tú llegas a Unicamp, tú eres una referencia de Unicamp y, bueno, en sensorial, por supuesto. Y, y ¿cómo fue dar tu primer clase? ¿Recuerdas ese momento de estar frente al Sim, grupo? muito, 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 muito. A minha primeira classe, que foi para o pessoal de graduação, eram todos estudantes de engenharia de alimentos, e eu comecei a perceber o quanto eles gostavam, porque para eles, quando eles iam fazer os estágios nas indústrias, era muito importante a análise sensorial. E eles iam sempre para as grandes indústrias fazer os estágios. E, assim, e eu gostava tanto do que eu fazia, e eu tinha tido, assim, tantas experiências, então eu dava aquela aula, e eles gostavam muito. Eu tenho até hoje, eu lembro de todos os dessa turma. ¡Wow! Tem um que eles estão todos assim em postos maravilhosos e tudo em análise sensorial, Ivan. ¡Wow! Então, tem o Fábio está na Givaldan como coordenador da América Latina. Tem eu estou esquecendo os nomes, mas a Emiliana que está na Unilever, e assim, muitos estão na área de sensorial, assim, afinal de contas, eles já estão fazendo 18 anos de formados. ¡Wow! Então, eles estão, assim, construíram uma carreira, e eu me lembro de todos, de vez em quando eu encontro, e eu vejo, eu fico com muito orgulho de vê-los trabalhando. Tem gente que, por ter tido análise sensorial na Unicamp, a disciplina básica, foi contratado em empresas de perfumaria, de cosméticos, porque a ciência é a mesma, né? Claro. Então, a disciplina em si, os métodos. Então, eu fico assim tão feliz de ver esses estudantes trabalhando com isso em empresas grandes ou pequenas, e não importa, eu fico tão feliz de ver isso. Eu gosto demais. Qué bonita historia, qué padre esa comunión que tienes con tus alumnos. Y recuerda, vaya, te voy a mover un poco tus memorias, pero ¿recuerdas alguna experiencia? Seguro tienes muchas, pero al momento de comenzar una tesis con un alumno o alumna, ¿tienes una gran memoria de eso? ¿Alguna experiencia que hayas dicho, no, ella no va a titularse, pero terminó titulándose? Sim. Bom, a minha primeira, gente, é inesquecível isso, porque a hora que eu me vi tendo que fazer um projeto, pensei, meu Deus, tem tantas possibilidades, a gente pode trabalhar com qualquer alimento.
a gente pode trabalhar com tanta coisa. Eu fiquei tão deslumbrada, Ivan. Aí eu falei para ela, o que você acha de fazer? Porque a minha linha que eu propus para trabalhar na Unicamp era trabalhar com sucos de frutas tropicais e adoçantes. Uhum. Os adoçantes eram a principal linha de pesquisa na minha área. Então, eu falei para ela, o que você acha de trabalhar com suco de manga, com estévia, com aspartame? Aí dei várias possibilidades, aí a gente estudou tudo isso. E deu muito certo, eu fiquei muito feliz. Aí realmente aconteceu esse fato de vir uma moça fantástica, mas ela não conhecia sensorial, ela veio meio assim também, ela não queria, mas ela falou, tá bom, eu vou fazer, mas... E fez. Só que ela começou a ir muito devagar, eu achei que ela ia abandonar, mas aí surgiu uma oportunidade para ela trabalhar numa indústria muito grande e ela teria que trabalhar com sensorial. Ei. Então, ela começou a se envolver mais e quando ela se envolveu, ela gostou tanto e realmente foi assim muito rápido. E aí, ela está até hoje trabalhando numa indústria. E super feliz. Então, assim, olha, Ivan, os orientados são como filhos. Cada um é de um jeito, e você se envolve tanto, cada um é de um jeito, e você ama cada um deles, e você quer que cada um deles cumpra com o trabalho, vença aquela etapa, defenda a sua tese. E cada um é uma história diferente, cada um tem uma personalidade, e aí você cria vínculos com cada um deles, e você quer que cada um deles defenda a sua tese e use aquilo para o seu trabalho futuro. Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante. Debe ser muy satisfactorio que llegue alguien, o sea, veas a uno de tus alumnos en estas empresas, ¿no? Ya mencionaste un par de ejemplos, pero de qué satisfacción que estén en un puesto tan importante en sensorial y, bueno, hayas participado en esta cadena de formación, ¿no? De historia como tal. Tú cuando, bueno, mencionas a tu mentora, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, es mentora de maestría. No caso, en portugués, es orientadora. Orientadora, discúlpame. Sí, el caso de la orientadora. Vaya, tú sabes cómo fue esa transmisión de la información de Pangborn hacia ella y luego hacia ti, y tú lo estás llevando hacia los otros alumnos? ¿Puedes hablarnos un poquitín de eso? Sim, sim, sim. Assim, eu acho muito importante estar transferindo tudo que foi entregue pela Pangborn para a minha orientadora, porque é a base da análise sensorial moderna. Então, muitas vezes tem etapas que são mais difíceis, tem coisas que são mais trabalhosas, mas eu não abro mão. Eu acho muito importante eles aplicarem os métodos daquela forma rigorosa. Eu falo assim, você tem que ter esse critério para poder ter validade científica, né? Para qualquer pessoa que leia a sua tese entenda assim a responsabilidade que você tem, porque muitas vezes as pessoas falam, análise sensorial é uma coisa meio subjetiva. Claro. Eu fico muito chateada, né? Eu falo, não é assim. Nós temos que usar os métodos que são criteriosos para a gente ter a reproducibilidade, a discriminação, o poder de discriminação. A gente tem que ter todos aqueles critérios bastante importantes. É trabalhoso, mas você tem depois um resultado confiável, que alguém vai tomar uma decisão em cima daquilo, né? Seja na sua tese ou seja dentro de uma indústria, você precisa saber. Eu acho assim que todos os métodos são extremamente importantes, porque aquele que dá a resposta que você precisa é o mais importante naquela obra.
Claro. Então, por exemplo, desde um teste que é tido como mais simples, por exemplo, um pareado de diferença. Ele é extremamente importante quando você está numa decisão numa empresa, se você muda ou não um ingrediente, vai ser percebido ou não, e você tem um dia para resolver aquilo. Então, ele vai ser o mais importante, porque ele vai resolver o seu problema, porque é aquilo que você precisa. Por outro lado, se você tem que determinar o perfil sensorial descritivo dentro de todo aquele rigor, porque você precisa, dentro de um desenvolvimento de produtos, para tomar decisões de quais ingredientes escolher, e também fazer aqueles testes com consumidores mais elaborados, eles são imprescindíveis no momento que você precisa tomar uma decisão que é necessário aquilo. Se você tem o tempo, é aquele que é o melhor método. Então, tudo depende da situação. Mas, contanto que ele seja dentro das metodologias científicas, para que se tome uma decisão, uma escolha confiável, reprodutível, e que você tome uma decisão con base naquilo y saiba que a decisão certa. Claro, sí, no, esa parte de seleccionar la prueba sí se vuelve un poco difícil en algún momento, ¿no? Ok. Elena, bueno, cuando empecé a hacer búsquedas de artículos, yo buscaba, por ejemplo, tiempo, intensidad y aparecías tú como autora. Creo que, bueno, no sé, quiero preguntarte si esta metodología de tiempo-intensidad es una de tus favoritas en sensorial. É. Ok. Sim, eu vou até te explicar por quê. No doutorado, a minha orientadora tinha acabado de fazer um pós-doutorado, assim, de intercâmbio, um pedaço na Europa e outro nos Estados Unidos. E ela teve assim, a oportunidade de estar com grandes mestres e conhecer muita coisa. E ela veio com essa ideia de aplicar com os adoçantes que eu estava trabalhando, análise tempo-intensidade, porque esse método tem uma resposta muito interessante para os aftertastes, né? Uhum. Então, ela propôs o que eu achava, eu me apaixonei, e nós desenvolvemos na Unicamp um software que foi registrado, né? E para fazer análise de tempo e intensidade. Então, assim, eu fui tão a fundo e estudei tanto uns estudos tão importantes dos precursores que eu me apaixonei por esse método. Ele é complicado, ele é uma derivação da ADQ, né? Porque ele é descritivo, mas de descritores independentemente, e que você tem que treinar, você tem que fazer todo aquele procedimento, processo de ADQ. Uhum. Mas você acaba vendo que ele dá respostas, que ele é o único que dá aquelas respostas. Então, eu gosto muito. Bien. ¿Y ahora cómo ha evolucionado en métodos rápidos como TDS? ¿Qué te parece? ¿Cuáles usas los dos? ¿Tienes alguna preferencia por alguno de ellos? Olha, eu acho não, eu tenho, assim, tenho certeza que a gente acabou fazendo investigação que cada um deles dá uma resposta diferente, os dois são complementares, eu adoro os dois. Com o TDS, você tem respostas que com tempo e intensidade, pode ver que você não tem, você fica sabendo qual que é a dominância do sabor naquele momento, e não a intensidade, sim o que domina. Claro. É uma pergunta e uma resposta completamente diferente. Eu amo o TDS, eu acho os métodos rápidos maravilhosos, eles dão respostas que a gente não tem como ter de outro jeito. Claro, sí, es como ha evolucionado ahora sensorial, ¿no? Y bueno, está muy en tiempo la pregunta. Ahora con la pandemia, ¿cómo ha sido dar clase de sensorial? ¿Cómo estás manejando tus proyectos, si se puede decir?
las clases, ¿cómo han sido estos cambios para ti? Sim. Bem, foi um desafio muito grande no começo, porque você está falando em tempo real com uma turma de 50 ou 70 alunos e a aula é gravada para que fique à disposição deles depois. Então, eu tinha tanto medo de falar uma coisa errada no começo, Claro. e várias vezes que você, lógico, é uma coisa tão normal, né? Mas é que você está falando em aula, você, desculpa, não é tal coisa, tal. Super normal, mas está sendo gravado, então eu ficava muito preocupada com isso no começo, mas depois de umas 2, 3 aulas, eu não liguei mais para isso, porque é uma coisa tão normal, né? E, assim, fui achando muito interessante, e com a parte prática que foi, assim, necessário lançar mão de coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, junto com os nossos, a gente chama de estágio do programa docência, que são doutorandos que atuam fazendo, assim, um estágio mesmo de como dar aula junto com o professor, eu pedi ajuda deles para a gente elaborar uma coisa bem que fosse ter condições deles terem aulas práticas sem irem ao laboratório. Ok. Aí, a primeira coisa que me veio foi o seguinte, quer saber? Dá para fazer análise de tudo sendo só visual. E eles vão fazer, só que eu vou falar, vocês estão fazendo unicamente em relação à parte visual. E isso nós fazemos normalmente com a parte visual, olfativa, gustativa, auditiva e tátil. Então, assim, a primeira ideia que eu tive foi fazer o que são os primeiros, né, o pareado, o triangular, com diferentes concentrações do mesmo corante. Então, amarelo de tartrazina em água, a amostra A era o dobro da amostra B. Então, você via com facilidade a diferença. Sim. Então, era para eles treinarem fazer algo de verdade, mas que seria possível fazer à distância. E depois ter um resultado e para que eles analisassem com as suas apostilas e as tabelas, juntamente nós fazíamos em conjunto. Então, foi uma forma de, não sei como dizer, não é a mesma coisa, lógico, mas foi uma forma deles passarem por essa experiência real e para saber como que se analisa a resposta do que quadrado ali para o teste, cada um deles, né? Então, dessa forma, e muita conversa. E eu falava para eles, olha, nós estamos aprendendo. Para mim, sempre é um aprendizado, é uma troca que a gente faz. Então, mesmo quando você está em turmas presenciais, é uma troca. Então, eu falei, vocês vão me ajudar a saber se vocês estão gostando. E vocês podem falar o momento que vocês quiserem. Abram as câmeras e vamos trocar ideias, porque nós estamos aprendendo juntos. Claro. E assim foi, Ivan. E em relação às teses, foi um outro desafio que a gente está conseguindo contornar. Não está sendo fácil, mas a gente está conseguindo contornar através de uso de software para as pessoas responderem nas suas casas. Uhum. É uma forma que a gente está mandando as amostras de motoboy. Ok. E essas pessoas respondem. Ou então, por formulários online e questões mais do ponto de vista de consumidor. É uma forma de contornar. Bien, sí, vaya, cambió mucho esta ciencia, ¿no? De un año para acá. Hace un año no estábamos pensando en hacer más estudios online, ¿no? Y caray, ha sido un cambio muy, muy, muy bueno, pero
que creo que es positivo porque evoluciona sensorial, ¿no? Es algo que he visto en mucha gente y ahora que nos cuentas esto, pues sí, totalmente evoluciona. Y qué padre, qué padre. Este concepto que tienes de vamos a aprender juntos, a veces es difícil, ¿no? Porque el profesor tiene la imagen de ser el magnánimo, el que sabe todo, pero cuando le compartes esa idea al alumno, híjole, es muy, muy padre. Qué buena estrategia, la verdad. Oye, en cuanto a toda esta historia que has trabajado en sensorial, ¿tú recuerdas algún momento donde te tocó platicar con alguien que no creía en sensorial, que odiaba sensorial en este momento, pero cuando conoce sensorial, cambia su punto de vista o no? ¿Algunos desafíos que hayas tenido? Sim, ocorreu várias vezes, principalmente nas aulas de graduação, quando o estudante tinha uma ideia de fazer unicamente engenharia e sensorial não teria importância. Ujú, E para mim era um desafio, porque eu queria que a pessoa visse que não é assim. ujú, E eu comecei a falar muito que a ciência como um todo, ela tem que levar em consideração a parte microbiológica, a parte fisicoquímica e a sensorial também, porque eu sempre falei o seguinte, pessoal, não adianta nada se o alimento produzido por uma empresa assim, repleta de inovações tecnológicas. Então, produzir, vamos falar um produto qualquer, um iogurte perfeito, da forma perfeita, ficou um produto maravilhoso. Então, ujú. foi feito nutricionalmente perfeito, tecnologicamente perfeito, a embalagem é perfeita. Se a pessoa, o consumidor que está lá na casa dele comprar, comer e não gostar, acabou. Ujú, Se ele claro, não gostar, ele não vai comprar. E aí volta para trás até chegar na indústria, esse não gostar. Então, eu comecei a falar muito isso e fazer eles verem em prática isso. ujú, E aí eles começaram a assimilar, você acaba mudando esse conceito que as pessoas têm, que realmente você tem que saber o que as pessoas sentem, o que elas acham, porque são elas que vão consumir o produto que aquela indústria está com uma assim, rede de engenheiros sí, top, mas é o consumidor que vai dar a resposta final e importa muito, 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 muito. Então, já tiveram muitos casos e eles têm acabam tendo essa consciência muito bacana quando você vê que isso você acaba mostrando que se o consumidor não gostar, não tem porquê de estar tendo todo um trabalho. claro. Oye, ¿qué publicación o libro le recomiendas a tus alumnos cuando están empezando a sensorial? Que te digan, oiga, Elena, quiero conocer más de sensorial. ¿Qué les dices que lean o que revisen? Olha, Ivan, tem vários. E artigos, agora eu não vou lembrar, porque são muitos, mas livros, tem vários que eu gosto muito, e cada um tem uma abordagem diferente. Eu gosto muito de um livro, do livro do Stone e do Seidel, que hoje em dia tem uma versão que não tem o Seidel, tem a Rebecca Birnbaum e outros, tem Tom Kerr. Eu gosto muito do approach que tem
nesse livro. Eu acho bem perto do leitor, porque Claro. eles falam de uma forma bacana. E tem outros também. Tem o da Civile e do Care, do Lawless. Claro. Tem um do McPhee que eu acho muito legal, que ele fez a edição do livro, e são vários autores que escrevem cada um capítulo, e é voltado para consumidor, que eu também acho uma visão muito bacana, que complementa. Claro, claro. Qué padre. Ahora que estabas diciendo estos nombres, recuerdo en alguna ocasión que coincidimos en un seminario de la SCP en Estados Unidos. ¿Y qué se siente que tú conozcas a estos autores, ¿no? Que vas a un congreso, los conoces? Y te hago esta pregunta porque lo mismo le pasa a tus alumnos que te conocen, ¿no? O a gente que está trabajando en la industria y que empieza a revisar artículos y dice, Elena María, wow, aquí está, la conozco, mucho gusto. ¿Qué sientes en esos dos momentos, ¿no? Conocer a alguien que fue tu autor y a tus alumnos que te llegan a pedir más información. Bom, agora você me deixou emocionada, Ivan. Mas eu vou falar para você. Olha, quando eu conheci o Stone e eu conversei com ele a respeito do método, e ele me explicou, eu perguntei para ele quantos pronadores para DQ o senhor acha, e ele me falou, e eu sigo isso, que eu falo que o Stone falou. O Saidel, quando eu conheci Ivan, eu estava fazendo doutorado, também é uma pessoa, e ele veio me perguntar da ADQ do meu pôster. Eu até hoje não acredito que isso aconteceu. E tantos outros, a Civile, a Gayle Civile, o Tom Kerr, são maravilhosos, eles são pessoas generosas, eles são pessoas que compartilham. É uma delícia conversar com eles. Eu muitas vezes não acreditava, porque é aquele que escreveu aquilo que hoje em dia eu trago como tudo que eu tenho que seguir, né? Então, eu esqueci também de falar do Moscovitz, do McPhee, do David Thompson. Então, assim, se tornaram tão próximos, Ivan, que às vezes eu nem acredito. E é uma emoção muito grande. Agora você me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que você falar de um aluno meu pensar assim, eu não consigo imaginar, mas assim, nós somos todos iguais, né? A gente está compartilhando as coisas e é tão gostoso quando você vê os alunos trabalhando naquele tipo de área e também ensinando outros e assimilaram aquilo que você ensinou para eles. É uma alegría muito grande. Muy bonito. Sí, qué maravilla. La verdad sí es una experiencia muy padre, ¿no? La comparto. La primera vez que vi a Gail también fue así como, es la del libro, ¿no? Hola. Es muy, muy padre, es una experiencia padre, la verdad. Qué interesante. Oye, llegamos a un punto en donde tengo que hacerte una serie de preguntas que son básicamente morbo. Sí, bueno, no sé no sé cómo se fala en portugués, pero sería como curiosidad, básicamente. Son preguntas de decisión forzada, no se valen empates. Y, por ejemplo, si te pregunto, ¿qué prefieres, feijoada o picanha a la brasa? Picanha na brasa. ¿Caipirinha o batida de caju? Aí tá difícil, mas se é escolha forçada, batida de caju. ¿Cocada o brigadeiro? Brigadeiro. ¿Prueba triangular o tétrada? Triangular. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos?
Ai, que difícil. Eu acho que os dois juntos, não pode... tem que escolher um só? No se valen empates. A de quê? ¿A A de de qué? quê? Tradicional. ¿Y metodología analítica o afectiva? Analítica. El fútbol, es una pregunta obligada para un brasileño. Eh, ¿Palmeiras o Sao Paulo? Claro, claro, óbvio que é Palmeiras, Bueno, Ivan. yo sé, yo nada más preguntaba. Muy bien, Lena, muchas, muchas gracias. Oye, volviendo un poquito a la parte de sensorial, ¿tienes alguna experiencia que te haya marcado mucho en sensorial, más allá de los alumnos? Porque entiendo que la parte de la enseñanza es muy buena, pero hablando de un momento en la vida de Elena donde cambió su vida sensorialmente hablando. Nossa, Ivan, eu acho que foi quando eu soube que a minha orientadora do mestrado foi orientada da Pangborn, na Califórnia, em Davis. E quando eu soube também que ela me falou assim, despretensiosamente, ela falou, então, em 1972, a Pangborn e a Cesniak vieram para o Brasil e a professora, e elas vieram aqui para a FEA, para a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E a Pangborn que fez todo o planejamento do laboratório sensorial, que é o que você é responsável hoje, que hoje eu sou responsável. Gente, assim, eu passei a olhar, e aí ela falou, cada uma dessas xícaras, que nós temos lá umas xícaras brancas, com os números pintados à mão, com fundo preto. Ela falou, cada uma dessas xícaras, a Pangborn que nos pediu para comprar, e tem os pratos pequenos, pratos maiores, cálices, tudo pintado à mão, e uns brancos e outros com fundo preto. Então, nós fizemos toda essa parte de material, porque a Pangborn falou que era muito importante. Sabe, que eu pensei, e eu tinha usado isso na tese. Aí, quando eu fiquei sabendo e que eu era professora, eu pus isso numa cristaleira e tá como objeto de... só para olhar. Sim. É uma relíquia, porque já não se tem tantos e estão lá com vidro para a gente ver, eu mostro para as pessoas quando vêm, eu conto essa história, mas eu achei muito emocionante saber isso. Eu pensei, meu Deus, que responsabilidade, porque isso aí realmente mudou, porque quando, assim, olha, eu tô emocionada, quando eu soube que a Pangborn transferiu os conhecimentos para a Maria Amélia, e a Maria Amélia transferiu para mim, é uma responsabilidade muito grande, e eu acho que, assim, eu tenho uma missão em estar levando adiante isso até o fim da minha vida, sabe? Dessa forma que foi passada, com esse grau de carinho, de responsabilidade, de paixão e da importância da metodologia, daquela história, da importância do laboratório, da questão estatística, do material, do codificação, tudo isso é muito importante. E muitas vezes, quando a gente é aluno, a gente não tem ideia disso. Então, realmente, isso aí mudou muita coisa na minha cabeça. Wow, qué fuerte, fuerte e importante como lo pones, ¿no? Estás compartiendo la misión de Pangborn, o sea, eres miembro de esta comunidad sensorial que transmite esa semilla que puso Pangborn, ¿no? Eso, qué padre, me da mucho gusto, ¿no? O sea, sí conozco mucha gente que trae ese conocimiento
esa mentalidad de compartir, que es muy, muy bonita, ¿no? Que, muchas felicidades por eso, Belena, de verdad. Eh, Híjole, me vienen a la cabeza muchas ideas, muchas preguntas, pero vamos con, con calma. ¿Cómo ves tú el futuro de sensorial en estos momentos? ¿Qué esperarías que pasara con sensorial? Envolvendo pandemia ou... En general, Tá. Eu vejo que toda a parte metodológica que foi estabelecida de forma científica, com comprovação estatística, isso continua. Uhum. Porque tem tantas coisas que está naquele livro antigo do Amerine, Pangborn e Rosler, que é um livro de 1965. Ele tem, assim, mais valor histórico, mas as metodologias científicas e estatísticas estão lá. Elas não mudaram até hoje. Uhum. Depois, surgiram novos métodos e esses que são também com um fundamento científico, estatístico bem embasado, continua. E tudo que for bom da modernidade, da inovação, vai se somando, vai fazendo parte. Uhum. Então, assim, eu acredito que em 1965, aí, essas pessoas que trabalhavam imaginariam que teria que ser daquela forma e pronto. Mas depois foram surgindo novos métodos que também foram estabelecidos como importantes. E agora a gente está vendo coisas novas, por exemplo, uma coisa que eu estou sabendo, né? Tem consumidor que vai responder o seu questionário, né? Por tablet, celular, e basta ele ter o código do que ele tem que acessar, ele está ali com a resposta, não precisa mais daquele papel escrito. Por outro lado, tem pessoas em locais que não tem como ter outra forma a não ser o papel, o formulário em papel. Uhum. Então, a forma de aquisição, ela pode melhorar, ela pode ser mais avançada, mas o uso da pessoa interagindo com o alimento e nós coletando aqueles dados a partir disso, isso é o essencial. Mas tudo que vem vindo de moderno, inclusive, assim, eu vi outro dia que para fazer um questionário a pessoa pegava o celular e escaneava o QR Code. Então, o que é melhor? É melhor lá na cabine com o papel, o formulário, ou você fazer na sua casa com QR Code e um celular? Ou é melhor no computador? Ou tudo isso é importante desde que você considere a metodologia fundamental de ter critérios. Então, eu vejo que está tudo só somando, trazendo mais coisas boas. Então, você levando esse conhecimento científico de base, que você ter o produto, seja alimento, seja cosmético, seja o que for, para ser analisado de forma isolada, de forma que a pessoa não esteja distraída. Pode ser pelo celular, pode ser pelo tablet, pode ser no computador ou pode ser no papel escrevendo. Então, a gente está somando coisas boas. Cada vez a gente tem mais possibilidades. Então, eu vejo que a análise sensorial fundamental, ela continua. Ela vai continuando e sendo agregados novos métodos, novas formas, que vão todas se somando, se complementando, e isso tudo é crescimento. Eu vejo assim.
Ok, muy bien. Y lo más difícil que en tu opinión hay en sensorial, ¿qué es? ¿Qué es lo más difícil que le cuesta a la gente trabajar, hacer o entender de sensorial? Eu acredito que seja a paciência. Ok, Porque você depende de respostas claro, humanas. claro. Então, você tem que saber que você vai precisar da resposta humana. Então, você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que, de uma forma positiva, convencer a pessoa da importância dela como instrumento de medida. E Ujú, saber que você vai ter que esperar. Muitas vezes falam, ai, professora, mas eu tenho mesmo que fazer com mais de 100 provadores? claro, Fazer. Depende do método que você tem, sim, que seguir. Você tem que seguir a literatura. Então, sim, tem que ser com mais de 100. Agora, se for outro que é método, então depende do método. Então, você tem que ter paciência, porque você depende da resposta de um ser humano e você não pode acelerar a resposta dessa pessoa. Você tem que ter paciência, porque a pessoa, muitas vezes, ela não está com vontade, ou então você tem que falar, então vem na hora que for melhor para você. Você tem que se adequar a isso, porque ela claro. está te fazendo um favor de ser um instrumento de medida. Então, essa é a parte mais difícil e que as pessoas têm que entender que vale a pena você esperar pelas respostas, porque você vai ter respostas válidas e confiáveis da vida real, né, fisiológica e psicológica, a Claro. psicofísica ali te respondendo. Sí, caray, no, no, hay muchas cosas alrededor de sensorial, no es solamente probar una muestra. Elena, caray, el tiempo ha pasado muy rápido y vaya, podemos seguir platicando. Ahora que decías del laboratorio, ver esas tazas o jícaras ahí con la letra de tus mentoras, caray, es muy padre. El laboratorio es muy bonito, su laboratorio que tienen ahí en Unicamp es muy, muy bonito, es grande, es creo que uno de los más grandes que he conocido. Y caray, para ir cerrando esta conversación, ¿qué le dirías a alguien que está comenzando a hacer sensorial, que no tiene ni idea de lo que es sensorial, que abrió el video por curiosidad o que empieza a ver un artículo? ¿Qué le dirías a esa persona? Todas as etapas que estão descritas em literatura são importantes, porque alguém que são os nossos precursores, os nossos grandes mestres, despenderam tempo e testaram várias coisas e registraram que é para ser feito da forma que está na literatura. Ujú. Então, é da mesma forma que você abre um livro da OAC para fazer um procedimento analítico, por exemplo, para determinar vitamina C por diclorofenol e indofenol. E tem lá, pegue X gramas disso, em balança analítica tem que ser pesado. Então, você tem que seguir uma série de etapas para que seja confiável o seu resultado. Sí. Em análise sensorial, como você vai ter que obter respostas de pessoas que têm sentimentos, gostos, horários, vidas, você tem que considerar, sim, cada uma daquelas etapas que estão na literatura, porque é muito, tem gente que fala, é muito detalhe de você pegar, os copinhos têm que ser todos iguais. Tem que manter temperatura, se for gelado ou se for quente, tem que estar tudo na mesma temperatura. É um rigor de coisas. Então, para que essas pessoas que virem isso e falarem, nossa, mas é muito cheio de detalhe, saiba
que cada um dele é importante. Cada um desses detalhes são importantes e vale a pena você seguir dessa forma tão detalhista, porque faz parte da metodologia científica, que assim você vai ter respostas extremamente importantes que você só consegue dessa forma. Então, embora muitas vezes pareça trabalhoso, pareça difícil, é muito, muito, muito gratificante você ter a resposta das pessoas, se elas gostam, o que elas sentem, e poder considerar isso por uma população maior, porque você tem que ter todo o critério estatístico, né? O delineamento estatístico, você tem que considerar tudo. Tudo aquilo que você fala, isso não é importante, então não vou codificar. Ao invés de colocar, eu já vi, precisa mesmo pôr 3 números? Eu falo, metodologia científica, então são coisas que a gente não questiona, faz, apesar de parecer com muitos detalhes, vale a pena, e você depois fica muito feliz, você vibra com o resultado obtido, então vale a pena. Então, quem tiver assim um pouquinho de interesse ou então curiosidade vai entender que isso é uma ciência vibrante, real, viva e que pulsa, né? Porque são pessoas, é maravilhoso. Sí, paciencia, como dices, o sea, todo lo que acabas de describir, caray, es, ten paciencia y va a ser muy bonito. Helena, muchas, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún... Eu acho que não, Ivan. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz com essa conversa, esse momento, e por vários, inúmeros motivos, né? Tá conversando com você, tá podendo falar para muitas pessoas e estar falando de uma área tão bonita que é essa que a gente escolheu. Então, eu estou muito feliz, eu agradeço muito. No, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Como te dije, estas pláticas idealmente tienen que ser en persona, ¿no? Con una churrasco y una cerveza, una caipiriña, pero bueno, no se puede por ahora. Espero más adelante que coincidamos en algún evento y pues compartiremos esa cerveza. Gracias, de verdad, Elena. ¿Alguna red social que quisieras compartir para que la gente entre en contacto contigo? Bom, a gente tem o Instagram do laboratório e tem também o site do laboratório, não sei, Okay. ou meu e-mail. Sí, ok, los podemos poner más adelante, ahí los van a ver y perfecto. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por vernos. Por favor, denle clic en compartir, en les gusta. Si les gustó, compartan. Si no, no digan nada. Así estamos bien. Y nos vemos en la siguiente edición de Diálogos Sensoriales. Muchas gracias. Hasta luego. Eu que agradeço. Até logo. Chao, chao. Tchau.